A noite de hoje parece nos convidar para uma aventura incomum, não para terras distantes ou épocas esquecidas, mas para o lugar mais misterioso de todos, as profundezas da alma humana. Hoje, partiremos para onde poucos se aventuram à luz do dia, onde se ocultam os aspectos rejeitados da personalidade, as aspirações não reconhecidas e os momentos não vividos da vida. Provavelmente você já ouviu falar do conceito chamado sombra. Carl Gustav Jung, o eminente psiquiatra e pensador suíço, apresentou ao mundo essa noção, abrindo caminho para a compreensão de um dos lados mais enigmáticos da natureza humana. Hoje, não falaremos apenas de uma teoria psicológica, mas de algo que diz respeito a absolutamente todas as pessoas, sobre os fatores que determinam nossas ações, simpatias e antipatias, medos e aspirações, em uma medida muito maior do que se costuma acreditar. A penumbra cria a atmosfera ideal para essa conversa. Pois é na penumbra, na fronteira entre a luz e a sombra, que fazemos as descobertas mais importantes sobre nós mesmos. É aqui, no espaço fronteiriço entre o sonho e a realidade, entre a consciência e o subconsciente, que podemos encontrar aquela parte de nós que por tanto tempo nos esforçamos para ignorar. Vale ressaltar desde já que tudo o que será discutido aqui tem um caráter exploratório. Alguns conceitos, especialmente os que se referem a símbolos e arquétipos, devem ser vistos como interpretações, como metáforas que nos ajudam a compreender melhor a estrutura da psique. Isso não são dogmas, mas ferramentas de conhecimento que exigem um uso cuidadoso e consciente. Esta jornada promete ser calma e segura. Ninguém vai forçar o ritmo ou mergulhar mais fundo do que cada um está preparado. Este é um convite ao conhecimento, a um diálogo suave e respeitoso com aquela parte de si mesmo que por tanto tempo esteve na sombra. E é bem possível que nesta noite você descubra que aquilo que mais temia em si mesmo é, na verdade, uma fonte de força e autenticidade. Imaginemos um cômodo iluminado por uma única vela. A chama da vela queima de forma constante, oscilando levemente com os menores movimentos do ar, criando padrões fantásticos de luz e sombra nas paredes. Esta vela simboliza a consciência, a personalidade diurna, a imagem de nós mesmos que mostramos ao mundo. O círculo de luz que emana da vela é tudo o que conhecemos e aceitamos em nós, nossas virtudes, qualidades socialmente aprovadas, conquistas e talentos. Mas se olharmos com mais atenção, notaremos que quanto mais brilhante a vela e mais forte sua luz, mais nítidas e profundas se tornam as sombras nos cantos do cômodo. Essas sombras não são apenas a ausência de luz, elas possuem sua própria densidade e realidade. Nessas sombras vive tudo aquilo que uma pessoa é, mas não se permite ser. É aqui que nossa narrativa começa. Voltando ao cômodo com a vela, vale notar que nas sombras se esconde um mundo inteiro. Lá vive a raiva reprimida, que um dia, talvez ainda na infância, foi proibida de ser expressa. Lá se esconde a espontaneidade, sacrificada em nome da seriedade e da responsabilidade. Lá definha a sensualidade, considerada inadequada ou até mesmo vergonhosa. Lá adormece a natureza criativa que foi aprisionada pela decisão de que a criatividade não é algo sério nem para adultos. Aqueles cantos escuros de nossa alma dos quais desviamos o olhar não se dissolvem no nada apenas porque nos recusamos a reconhecer sua existência. Pelo contrário, eles ganham força e sofisticação, encontrando novas maneiras de se manifestar. Eles invadem nossos sonhos, escapam em lapsos de linguagem e se revelam em reações descontroladas às pessoas ao nosso redor. Esses aspectos ocultos de nossa personalidade levam sua própria vida secreta, exercendo sobre nós uma influência muito maior do que podemos imaginar. A imagem de um cômodo iluminado apenas pela chama de uma vela não é somente uma metáfora bela e poética. É um modelo eficaz que nos permite entender a estrutura de nossa psique e os princípios de funcionamento do nosso mundo interior. É importante perceber que as sombras que surgem neste cômodo não são inimigas a serem temidas e erradicadas. Elas são uma parte inseparável do espaço total, um elemento crucial do quadro completo. Sem a existência das sombras não poderíamos apreciar a beleza da luz e sem a escuridão
não compreenderíamos o verdadeiro brilho da chama. A concepção da sombra não surgiu do nada, mas foi o resultado de profundas investigações da psique humana. Carl Gustav Jung, um brilhante aluno e seguidor de Sigmund Freud, revolucionou a compreensão do mundo interior do ser humano no início do século XX. Enquanto Freud se concentrava no inconsciente reprimido, Jung foi além, expandindo os horizontes da pesquisa. Ele viu no inconsciente não apenas um depósito de desejos reprimidos e memórias traumáticas, mas um universo de arquétipos, imagens universais e padrões de comportamento comuns a toda a humanidade. Entre esses arquétipos, a sombra ocupa um lugar especial, sendo não apenas um construto psicológico, mas uma parte viva e dinâmica de nossa psique, que exerce uma enorme influência sobre nosso comportamento e percepção do mundo. Jung definia a sombra como o conjunto de qualidades pessoais que um indivíduo se recusa a reconhecer em si mesmo, que ele diligentemente reprime no inconsciente, escondendo de si e dos outros. É importante entender que a sombra nem sempre é algo negativo ou mau. Pelo contrário, são aqueles aspectos de nossa personalidade que não correspondem à nossa autoimagem consciente, que consideramos inaceitáveis ou indesejáveis. No contexto cultural, o conceito de sombra surgiu em uma época de profundas mudanças e convulsões. O início do século XX foi um tempo em que os valores tradicionais e as concepções sobre o ser humano foram seriamente questionados. As duas guerras mundiais demonstraram os atos monstruosos de que o homem civilizado é capaz, revelando o lado sombrio da natureza humana. Tornou-se evidente que, sob a fina camada de cultura e educação, esconde-se algo primitivo, poderoso e nem sempre controlável. Ao trabalhar com pacientes que sofriam de neuroses, depressão e diversos transtornos psicológicos, Jung descobriu um padrão surpreendente. Ele notou que, quanto mais uma pessoa se esforça para ser exclusivamente boa, quanto mais nega seus lados sombrios, mais destrutivas se tornam as consequências dessa negação. A sombra reprimida não desaparece sem deixar vestígios, mas acumula energia e eventualmente irrompe, manifestando-se na forma de colapsos, doenças e comportamento autodestrutivo. Hoje, mais de 100 anos após os primeiros trabalhos de Jung sobre a sombra, este conceito não só não perdeu sua relevância, como adquiriu ainda mais importância. Vivemos na era das redes sociais, onde cada um se esforça para exibir uma versão idealizada de si mesmo, criando uma imagem impecável, muitas vezes distante da realidade. Criamos perfis perfeitos, publicamos apenas fotos bem-sucedidas e compartilhamos exclusivamente nossos sucessos, escondendo nossos fracassos e fraquezas. Nossa persona coletiva, a máscara social, tornou-se mais espessa e rígida do que nunca. Consequentemente, nossa sombra também se tornou mais profunda e poderosa, representando um sério desafio para nossa psique. A psicologia moderna confirma muitas das intuições de Jung. Estudos mostram que as tentativas de suprimir pensamentos e emoções indesejados levam ao efeito contrário, eles se tornam obsessivos e nos perseguem. Negar uma parte de si mesmo exige enormes recursos psíquicos, o que leva ao esgotamento emocional. A aceitação e a integração de todos os aspectos da personalidade, por outro lado, estão associadas ao bem-estar psicológico, à resiliência ao estresse e à capacidade de viver a vida plenamente. Nas profundezas da psique humana, oculta-se a sombra, um repositório de qualidades rejeitadas, desejos reprimidos e lados não reconhecidos da personalidade que coexiste com o eu consciente. O encontro com a própria sombra não é uma intervenção médica, mas uma jornada de autoconhecimento e integridade, acessível a todos que estão dispostos a encarar suas fraquezas e imperfeições. A formação da sombra começa no nascimento. Inicialmente íntegro, o bebê não se divide em bom e mau. Suas reações são espontâneas e diretas. Chora quando tem fome, sorri quando está satisfeito. No entanto, o processo de socialização introduz suas correções. A criança descobre que algumas de suas manifestações geram aprovação e amor, enquanto outras resultam em repreensão e castigo. Não chore, seja humilde, não se zangue.
Essas mensagens moldam a ideia de como se deve ser para merecer amor e reconhecimento. Assim começa a cisão da personalidade. A criança aprende a demonstrar apenas as qualidades que são aprovadas pela sociedade e a esconder aquelas que são condenadas. Mas o que é escondido não desaparece sem deixar rastros. Vai para o inconsciente formando a sombra, o conjunto dos aspectos rejeitados da personalidade. Imaginemos um menino a quem foi ensinado que um homem deve ser forte e não demonstrar fraqueza. Sua sensibilidade e necessidade de consolo tornam-se parte da sombra. Exteriormente, ele parece confiante e duro, mas dentro dele vive uma criança rejeitada e vulnerável, ou uma menina que foi ensinada a ser modesta e submissa. Sua assertividade e desejos de liderança vão para a sombra. Ela se torna conveniente para os outros, mas dentro dela ferve uma força reprimida. Com o tempo, a sombra torna-se cada vez mais complexa, acumulando repressões infantis, complexos da adolescência e compromissos da vida adulta. A pessoa cria uma persona, a máscara social que exibe ao mundo. E quanto mais ideal essa máscara, mais poderosa se torna a sombra. No entanto, a sombra não pode permanecer aprisionada para sempre. Ela encontra maneiras de se manifestar mais frequentemente através da projeção. Começamos a ver nossas qualidades sombrias em outras pessoas. O que negamos em nós mesmos, notamos e condenamos com particular intensidade nos outros. Um colega nos parece vaidoso porque reprimimos nosso próprio desejo de reconhecimento. Um conhecido nos irrita com sua irresponsabilidade porque não nos permitimos relaxar. Outra forma de manifestação da sombra são os colapsos e as reações descontroladas. Uma pessoa calma e contida explode subitamente em fúria. Alguém racional e lógico comete um ato irracional. É a sombra que se liberta quando o controle consciente enfraquece. O autocontrole diminui gradualmente. A jornada heroica na exploração da sombra é a transformação da negação para o reconhecimento, da luta para a aceitação. Este caminho exige a coragem de encarar aqueles aspectos de si mesmo que a sociedade considera inaceitáveis. É neste caminho que a personalidade encontra a integridade e uma força inabalável. O tema do encontro com o duplo sombrio, com o lado obscuro da natureza humana, surge constantemente no património cultural. Um dos exemplos mais marcantes é a novela de Robert Louis Stevenson, O Estranho Caso do Dr. Jekyll e o Sr. Hyde, que serve como uma ilustração literária do conceito da sombra. O Dr. Henry Jekyll encarnava os ideais vitorianos, nobreza, contenção e altos princípios morais. No entanto, dentro dele se escondia outro lado, apaixonado, impulsivo e ávido por prazeres proibidos. Em vez de reconhecer e aceitar essa parte de si, Jekyll tentou encontrar uma solução radical. Ele criou uma substância química que lhe permitia separar fisicamente sua personalidade sombria. Assim surgiu Edward Hyde, uma personagem disforme, cruel e amoral. Tudo o que Jekyll negava e desprezava em si mesmo manifestou-se nessa personalidade separada. No início, Jekyll pensou ter encontrado a solução ideal. Durante o dia, ele permanecia um médico impecável. À noite, tomando o elixir, transformava-se em Hyde e dava vazão aos seus desejos reprimidos. Mas a história terminou tragicamente. Hyde tornava-se cada vez mais forte e a capacidade de Jekyll de controlar as transformações enfraquecia. No final, o lado sombrio consumiu completamente o lado luminoso. Essa história serve como um aviso metafórico sobre as consequências de tentar eliminar completamente a sombra, em vez de integrá-la. Curiosamente, o próprio Jung propôs uma interpretação diferente que pode ser considerada uma das versões. Segundo ele, tanto Jekyll quanto Hyde eram unilaterais e incompletos. Jekyll era bom demais e Hyde mau demais. A verdadeira integridade só é alcançada através da aceitação de ambos os lados e da sua síntese. Nas tradições filosóficas orientais encontramos ideias semelhantes expressas em outra linguagem. O conceito de Yin e Yang no taoísmo afirma que os opostos não se excluem, mas se complementam. Em cada aspecto luminoso há uma semente do escuro e vice-versa. Apenas o seu equilíbrio dinâmico cria a harmonia.
O conceito budista de aceitar o que é também se assemelha à abordagem junguiana da sombra. As tentativas de negar ou destruir uma parte da realidade, incluindo os aspectos indesejáveis da personalidade, são, segundo o budismo, a fonte do sofrimento. A libertação vem através da aceitação da totalidade da experiência. Pesquisadores modernos oferecem suas próprias interpretações do fenómeno da sombra. Alguns neuropsicólogos acreditam que o mecanismo de formação da sombra está ligado ao funcionamento de diferentes partes do cérebro. O córtex pré-frontal, responsável pelo comportamento social e autocontrole, suprime os impulsos que vêm de partes mais antigas do cérebro. Essa supressão é necessária para a vida em sociedade, mas também cria um conflito interno. Existe uma teoria de que a sombra desempenha uma importante função evolutiva. Ela preserva qualidades e habilidades que podem não ser necessárias na situação social atual, mas que podem se tornar criticamente importantes se as circunstâncias mudarem. Agressividade, egoísmo e astúcia são condenados em tempos de paz, mas podem salvar uma vida em condições extremas. Em situações extremas, é importante ter consciência de que a sombra não é apenas um repositório de traços negativos. Carl Jung falava da existência de uma sombra dourada, na qual se escondem aspectos positivos reprimidos da personalidade. Uma pessoa que cresceu em um ambiente onde seus talentos e aspirações não encontravam apoio, pode reprimir na sombra suas habilidades criativas, qualidades de liderança e brilho pessoal. Trabalhar com essa sombra não consiste em aceitar os lados escuros, mas em libertar a luz que foi aprisionada no calabouço do subconsciente. Passando da teoria à prática, podemos sugerir algumas maneiras seguras de conhecer sua sombra, que podem ser realizadas de forma autônoma. Então, de forma lembrar que o trabalho profundo numa sombra é mais eficaz com o apoio de um psicólogo experiente. Uma dessas maneiras é manter um diário da sombra. Você deve registrar tudo sem censura, pensamentos negativos e explosões de raiva, inveja, sonhos e fantasias estranhas que não usa confessar nem a si mesmo. A regra principal para manter esse diário é a ausência total de julgamento. Lembre-se de que você não é um juiz, mas um explorador, e sua tarefa é simplesmente observar e registrar tudo o que acontece na escuridão interior. Outra prática eficaz é a observação permanente das projeções. Assim que sentir uma forte carga emocional em relação a alguém, pare por um momento e se pergunte: que parte de mim essa pessoa reflete? Que usou para mim e eu vejo nela? Não se culpe por isso, apenas constante o fato. Aqui está, a sombra se manifestou e eu a vejo. Retira da cabeça grande parte de seu poder sobre a vida. A única potência é o diálogo com a sua personalidade. No momento em que sentir a manifestação da sombra como raiva irracional, tente encontrar um lugar tranquilo, feche os olhos e imagine essa parte de si como um personagem separado. Mentalmente faça uma pergunta simples: o que você quer me dizer? Do que está tentando me proteger? Do que você realmente precisa? E a resposta sem crítica. Na maioria das vezes, você não ouvirá um desejo de destruir, mas um pedido de ajuda, de reconhecimento e de uma necessidade não satisfeita. Para concluir, podemos propor uma pequena visualização. Feche os olhos, se for possível e seguro. Respire fundo algumas vezes. Imagine que você está naquele mesmo cômodo com a vela do qual falamos anteriormente. Você é a vela e sua consciência é a sua luz. Agora permita que seu olhar interior se volte para as sombras nos cantos do cômodo. Sem pressa, apenas observe. O que você vê ali? Que figuras e imagens surgem na penumbra? Não se assuste com o que vir. Lembre-se de que são partes de você que apenas querem ser reconhecidas. Escolha uma sombra que chame sua atenção. Mentalmente aproxime-se dela e observe-a com a curiosidade de um explorador, não com medo ou julgamento. Que parte de você é essa? Quando ela foi para a sombra, o que o fez rejeitá-la? Agora faça o mais importante. Diga mentalmente a essa sombra: eu vejo você. Você é parte de mim
e estou pronto para começar a te conhecer. Não é preciso abraçá-la e aceitá-la imediatamente, basta reconhecer sua existência. A consciência do ser. Gradualmente retorne o foco da sua atenção para a respiração, sinta seu corpo, perceba o espaço ao seu redor. Abra os olhos quando se sentir pronto. O que você viu é o primeiro passo no caminho da integração. Não apresse os acontecimentos. Deixe o processo se desenvolver em seu ritmo natural. Nossa jornada noturna às profundezas da sombra está chegando ao fim. Vamos voltar à imagem com a qual começamos, o cômodo iluminado por uma vela. Mas agora, sua visão sobre ele mudou. As sombras nos cantos não causam mais uma sensação de ameaça. Elas são percebidas como parte do quadro geral, como um elemento inseparável do espaço íntegro de sua alma. Trabalhar com a sombra não é uma corrida de curta distância, mas uma maratona que dura a vida inteira. Este caminho exige de você paciência, coragem e, acima de tudo, compaixão por si mesmo. Cada vez que você reconhece uma parte rejeitada em si, cada vez que escolhe o caminho do diálogo em vez da repressão, você dá um passo em direção à integridade. O que a integração da sombra nos proporciona? Primeiramente, uma enorme liberação de energia. Imagine quanta força é gasta para manter aprisionados aspectos inteiros da sua personalidade. Quando essa luta interna cessa, toda essa energia se torna disponível para a vida, para a criatividade, para a construção de relacionamentos. A integração da sombra nos presenteia com autenticidade. Você para de desempenhar o papel de uma pessoa ideal e se torna real com todas as suas virtudes e defeitos. Paradoxalmente, é essa autenticidade, e não uma máscara impecável, que atrai as pessoas e cria relacionamentos profundos e sinceros. Aceitar a sombra leva à sabedoria. Você para de julgar os outros por seus defeitos porque reconheceu essas mesmas qualidades em si mesmo. Você se torna mais compassivo, mais compreensivo. Você vê em cada pessoa não apenas um conjunto de traços positivos e negativos, mas uma personalidade complexa e multifacetada que, como você, luta com suas próprias sombras internas. É importante entender, aceitar a sombra não significa ceder aos seus impulsos destrutivos. Se você reconheceu em si uma tendência à agressividade, isso não significa que deve dar vazão à violência. Significa que você pode direcionar conscientemente a energia da agressão para proteger seus limites, alcançar seus objetivos e superar obstáculos. Por trás da raiva reprimida, esconde-se uma força imensa. Por trás da sensibilidade rejeitada, a profundidade das experiências. Por trás do egoísmo não reconhecido, um cuidado saudável consigo mesmo. Por trás da espontaneidade aprisionada, um potencial criativo inesgotável. Cada traço sombrio, ao ser reconhecido e integrado, transforma-se em um recurso valioso. Começamos nossa jornada com a imagem de um cômodo iluminado por uma vela. Agora, imagine que neste cômodo se acendem novas fontes de luz. Não lâmpadas ofuscantes que destruiriam todas as sombras, mas luzes suaves que criam um jogo de meios tons. O cômodo se torna mais acolhedor, espaçoso, vivo. Isso é a metáfora da personalidade integrada, não um espaço estéril sem uma única sombra, mas uma totalidade viva e pulsante de luz e escuridão. Nesta noite você deu um passo importante. Permitiu-se olhar para onde geralmente se tem medo ou vergonha. Você iniciou um diálogo com sua sombra. Que este diálogo continue em seus sonhos, em suas reflexões, em sua vida cotidiana. A sombra não é um adversário a ser derrotado, mas sim um companheiro perdido que anseia pela reunificação. Quando todos os aspectos da personalidade se unirem, chegará o momento que Carl Jung definiu como individuação. O processo de se tornar um eu verdadeiro e completo. Se esta conversa foi útil e contribuiu para o seu autoconhecimento, saiba que existem muitas outras narrativas que podem ajudar nessa jornada. Até a próxima. Que seus sonhos sejam serenos e o despertar pleno de consciência.